Olá, pessoal do canal Matemática é uma Delícia. Como vocês estão? Espero que bem. Então, começamos hoje o nosso primeiro podcast. É uma outra forma que a gente vai estar trabalhando por aqui e entrando em contato com vocês. Traremos temas relacionados à matemática, à educação e ao universo do conhecimento como um todo, aquilo que a gente acredita que pode acrescentar na sua vida positivamente, né? A gente estará trazendo aqui para debate. E nesse primeiro podcast, nós trazemos o tema etnomatemática, a partir da fala do professor doutorando Alex Valença. Ele faz parte seu doutorado no grupo de estudos e pesquisas em etnomatemática da USP, tá? Sob a orientação da professora doutora Cristiane Kopp de Oliveira, ok? Então vamos aproveitar aí e conversar com ele, com Alex Valença. Tudo bem, professor Alex Valença? O momento é todo seu. Oi, tudo bom, Marcos? Como é que vai? É muita satisfação, honra e um prazer muito grande estar aqui no seu canal, né? O canal do meu colega aí, da Rede Municipal do Jaboatão de Guararapes, professor de matemática como eu, professor Marcos Câncio. No canal Matemática é uma Delícia, ressignificando a matemática, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande de a gente desfazer esse monstro que historicamente foi construído no nosso currículo escolar, a escola tradicional, que é a matemática, é um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, algo de gênios ou coisas inatingíveis. Verdade, professor Alex. Inclusive, a partir desse sentimento, a partir do chão da sala de aula, né, onde eu percebo isso, onde a gente percebe isso com muita força, porque o aluno, o estudante, ele já chega amedrontado só com o nome matemática. E aí, a partir disso, eu disse o seguinte, olha, é preciso que a gente desconstrua isso que eu chamo de a matemática do medo, né? E eu sempre brinco dizendo a ele, meus amores dos outros, preste atenção, vamos desconstruir essa matemática do medo, né? Por que esse tom um pouco de humor? Que é para justamente o professor de matemática perder um pouco daquela visão carrancuda, daquela visão de que, olha, junto com o professor de matemática chega ela, a matemática, a tão temida matemática. E aí eu criei esse termo da matemática do medo, né? Desconstruir essa matemática do medo. E nada melhor do que começar com a etnomatemática aí, com essa visão que você nos traz, que nos acrescenta sobre a matemática das etnias. Pode continuar, professor Alex, fique à vontade, o momento é seu. Bem, Marcos, sobre a questão da resolução do problema em si, ela é uma área de estudo e pesquisa da educação matemática, é uma área muito importante, cara, inclusive, né? Existe linha de pesquisa sobre resolução de problemas e é bom dizer que a etnomatemática ela pode e deve, né, tratar sobre essas questões relativas à área de pesquisa da resolução de problemas, mas ela não se restringe a isso. Até é interessante que o Biratan D'Ambrosio, numa das obras fundamentais dele, que ele trata sobre a etnomatemática, né, Elo entre as tradições e a modernidade, é um livro de Biratan, ele trata das dimensões da pesquisa etnomatemática, né? É a dimensão histórica e a dimensão cultural, isso tudo são assuntos que é tratado a dimensão histórica, a dimensão, né, de epistemológica, né, a questão da palavra epistemologia, quer dizer, os sistemas de conhecimento, né? Os conhecimentos passam por um sistema, quer dizer, é uma questão mais complexa, né? A resolução do problema pode ser tratada sim, mas não é o foco único ou restrito da etnomatemática. A etnomatemática na realidade, ela não é uma nova matemática, uma área da matemática, vamos dizer assim. Ela se trata de um programa de pesquisa, né, segundo o principal teórico no mundo, né, e do Brasil, né, e no mundo, na realidade, que eu vou falar um pouco dos teóricos, é o Biratan D'Ambrosio, o grande Biratan D'Ambrosio, nosso grande mestre, né, quem cunhou o termo na prática, né, academicamente, é etnomatemática. O Biratan D'Ambrosio veio da matemática pura, né, e
5º Congresso Internacional de Educação Matemática, ocorrido na Austrália. Em 1984 ele cunhou esse termo, a partir não, inclusive ele disse que não é o original dele, né? Ele até sendo uma pessoa muito humilde, felizmente ele partiu já faz vai completar quase dois anos agora, né? Porque foi na época da pandemia, apesar de não ter sido a pandemia, mas foi uma grande perda. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no congresso no 5º Congresso Brasileiro de Etnomatemática que ocorreu lá na Universidade Federal do Goiás em 2016. Mas explicando, a etnomatemática é o que? Etno, tem duas partes aí da palavra que eu queria chamar a atenção, que é o etno, né, que significa a ideia de culturas, povos, etnias, no sentido de cultura e povos ou realidades, no sentido de realidade assim, de social, né, o social, a cultura, né, o que une o etno, né, matema, que é uma raiz grega também, que significa conhecimento, né, da realidade, vamos dizer assim, o conhecimento, né, a palavra matema tem esse significado, né, e o tika tem a ver com a ideia de técnica, né, então é uma técnica, são técnicas que existem, criadas pelos homens, a partir dos seus etnos. Os etnos significam suas culturas, suas realidades, seus cotidianos, suas práticas sociais, seus contextos históricos, que envolvem a questão do espaço, do tempo, dos desafios que os homens, em várias épocas do ano, em vários lugares diferentes, passaram, os homens, né, falando no sentido da humanidade, homens e mulheres, né, a humanidade passou e construiu estratégias e formas de entender e construir essa realidade, enfrentar os desafios. Aí a etnomatemática é um programa de pesquisa, segundo a definição próprio do Bertrand Ambrosio, que procura entender, analisar, pesquisar as diferentes formas de que o homem desenvolveu as matemáticas. E aí eu digo matemáticas no plural, desmistificando a ideia, inclusive, de que a matemática ela se apresenta de uma única forma, como se fosse uma ciência universal, no sentido assim de que a representação, a forma, as estratégias, a maneira de organizar o pensamento quantitativo, dedutivo e todas as coisas que relacionou a ideia de medir, relacionar, de mensurar, de quantificar, de qualificar, ela varia de acordo com o contexto social, cultural, histórico. Então essa é a perspectiva que a etnomatemática analisou. Ela também pode ser considerada como uma teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, por quê? Porque ela envolve não somente a matemática no sentido da matemática como nós conhecemos, dos números, né? Das quantidades, da quantificação, da qualificação de coisas, objetos, de medidas e, né, comparações, inferências, que isso é fundamental na análise da etnomatemática, mas ela vai para além disso, vai no sentido do conhecimento mais amplo, né? Como o homem, a partir dessas estratégias de analisar a realidade, analisar seu contexto, fazendo a quantificação, fazendo comparação, fazendo relação, que esse é o sentido do surgimento da matemática como a gente conhece, ele desenvolveu o conhecimento no sentido mais amplo, né? Entendi, professor Alex. Entendi. Então quer dizer assim que a etnomatemática ela faz esse estudo mais amplo, enquanto que a matemática, ela, lógico, tem sua importância demais, né? Ela busca sistematizar, né, esse ensino. Ok, muito bom. Mas me fale assim um pouco sobre os teóricos. Quais são esses teóricos? O senhor falou o Bertrand Ambrosio. Tem mais algum que você gostaria de trazer aqui para acrescentar a nossa lista aí de estudiosos na etnomatemática? Outros teóricos que eu posso citar aqui da etnomatemática é Paulo Gerdes. Ele era holandês e foi radicado em Moçambique, né? Já faleceu também, né? Um grande contribuidor na etnomatemática, trouxe a discussão da formação de professores num país que tinha se libertado recentemente de Portugal, porque era colônia de Portugal até 1975. E aí não tinha uma política de formação de professores para formar uma nova nação independente. E o Paulo Gerdes se prontificou, ele tentou fazer a relação da cultura, por exemplo, de Moçambique, um país africano, com a formação de professores da matemática a partir da realidade daquele povo.
Porque a matemática, como vocês sabem, não precisa ser... A gente percebe, né, a matemática do marceneiro, do pedreiro, que muitas vezes não teve uma formação, nem concluiu os estudos básicos, né? Nem sabiam ler, mas sabiam desenvolver um cálculo, uma comparação, sabiam assentar a cerâmica no piso, sem precisar saber usar o cálculo formal de área, mas sabia desenvolver da sua forma, suas estratégias para que aquilo desse certo e que ele acontecesse. A matemática da vida, a matemática da costureira, a matemática do pedreiro, a matemática do trabalhador, né, que trabalha na roça. Quer dizer, todos têm um pensamento matemático. Inclusive foi analisado isso em outras obras, como na Escola Zero, na Vida 10, né? E aí, isso aí foi bastante utilizado numa pesquisa que foi feita por Teresa Carrara aqui na Universidade Federal de Pernambuco no final da década de 80. Foi uma obra-prima, né, que é usada hoje na educação, na psicologia da educação. Não era na época a etnomatemática em si, mas tem muito de etnomatemática ali. O que eu posso indicar para vocês estudar aí para o concurso, né? Por exemplo, o concurso de Jaboatão, por exemplo, vai estar esse tema. É uma tendência da discussão na etnomatemática, não é uma tendência geral. Inclusive, eu estou fazendo um doutorado agora, terminei o mestrado, usando a etnomatemática como o meu campo teórico, né? O meu campo de estudo, que eu analisei como usar a educação matemática a partir da discussão da cultura afro-brasileira. É possível fazer isso, essa relação cultura e história dos povos africanos em matemática. No concurso, o que pode cair muito é a discussão do que ela tem relação agora, por exemplo, na perspectiva das novas metodologias, fazendo um olhar para a BNCC, né, como trabalhar, por exemplo, abordar a história da matemática, que é muito usado, né, hoje em dia nos livros didáticos, e fazer essa relação com os conceitos, né, por exemplo, quando a gente vai trabalhar no 9º ano, Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales, que eu faço uma problematização, né? Por exemplo, dizendo assim, fazendo a relação, será que realmente Tales e Pitágoras foram os únicos que estudaram esses teoremas? Porque lá no Egito já existia há mais de 1000 anos as pirâmides antes de Pitágoras e Tales. É uma discussão que eu faço, inclusive trazendo o Egito como um país africano, né? Porque não se vê o Egito como um país africano e negro, né? Que historicamente foi, que é um grande debate polêmico aí. É isso aí, gente. Nosso podcast está chegando ao fim. Quantas coisas a gente foi aprendendo aí, né? Algumas coisas batem como eu penso, né? Eu sempre digo, para que o afrodescendente ele seja mais valorizado e ganhe respeito mundial, a gente precisa tornar a África mais forte. Então, professor Alex, faça as suas considerações finais. Fique à vontade. E aí, gente, começando as minhas considerações finais, eu deixo uma dica aí bibliográfica para quem principalmente vai fazer o concurso de Jaboatão, para a obra de etnomatemática, para se aprofundar mais nas fundamentações teóricas e filosóficas, né? Que é a obra de Ubiratã D'Ambrosio chamada Etnomatemática, Elo entre as Tradições e a Modernidade. Um livro muito bom, fácil de ler, né? E é fininho, poucas páginas, que eu inclusive adquiri no 5º Congresso de Etnomatemática em Goiás em 2016, com a assinatura do próprio Ubiratã D'Ambrosio, né? O autógrafo dele foi maravilhoso. Uma dica aí para que eu deixo para vocês. Alguns links aí que eu vou disponibilizar para o Marcos, tá certo? E outros teóricos que eu vou citar aqui, por exemplo, tem a minha orientadora, que é a Cristiane Coupe de Oliveira, né? Que ela é da Universidade Federal de Uberlândia. Maria do Carmo Santos Dominici, que foi uma fundadora do grupo de pesquisa que eu faço parte lá na USP, que é o grupo de pesquisa de etnomatemática. Maria Cecília Fantinato, da Universidade Federal Fluminense. Henrique Cunha Júnior, que é um cara que eu traduzi, é um cara que traduz a discussão da matemática africana a partir dos legados africanos, por exemplo, com a metalurgia, que muita gente não sabe que os maiores metalúrgicos na antiguidade eram os africanos, foram que desenvolveram a técnica de bronze, produzir metais, instrumentos como a enxada, que veio a partir da África, né? É uma área desafiadora, viu? Eu vou dizer, é uma área para você traduzir a matemática a partir da realidade, do cotidiano, da cultura, do entendimento da matemática, não só do povo, mas da matemática considerada mais complexa, quer dizer, de toda a matemática que é produzida na sociedade. Toda maneira de você pensar, um pensamento, um raciocínio lógico, matemático, no dia a dia, na cultura, na história, né? Desmistificando muito do que faz-se da matemática com bicho-papão, né? Que isso foi criado de certa forma para tentar barrar as pessoas ao acesso ao conhecimento de fato, né? A não problematizar, a não criticar, por exemplo, tá certo? Em outros momentos eu vou trazer outras discussões mais interessantes e eu estou à disposição aqui
para ajudar nesse debate, gente. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Obrigado, Marcos, por tudo aí. E vamos junto nesse canal aí. Matemática é uma delícia, ressignificando a matemática. Um abraço, uma grande oportunidade de trazer um pouco esse meu trabalho aí. Obrigado. Que é isso, Alex? Nós que agradecemos, tá certo? Nós, de fato, que agradecemos. Esse momento foi riquíssimo, cara. E você aceitou vir aqui de pronto no nosso canal. Sabemos que seu tempo é corrido e você não mediu esforços, trouxe essa maravilha de conteúdo, tá certo? E espero que a gente consiga ter outros momentos de parceria. Temos coisas aí que nós já conversamos, deixa em off, mais na frente a gente vai estar contemplando o pessoal com isso. Pois é isso, pessoal. Enquanto a gente se despede de Alex, né, já que a gente está se despedindo do professor doutorando Alex Valença, eu peço que vocês nos ajudem a desconstruir essa matemática do medo, compartilhando esse material, curtindo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho da notificação. Um detalhe, pessoal, finalizando aqui, não esquece de ir lá na descrição desse vídeo e acessar todos os materiais que o professor doutorando Alex Valença nos deixou, tá ok? Forte abraço a todos. Tchau, tchau. E lembre-se, matemática é uma delícia.